Eu vejo muita gente por aí falar: ai, o meu gato me odeia, eu não posso nem respirar perto dele, que ele já fica com ódio mortal. Então aqui nesse vídeo eu vou te contar como você pode fazer o seu gato te amar. E como eu mesma fiz, eu vou contar a minha história real com esse gatinho que é a coisinha mais fofa do mundo. Como que tudo aconteceu. Bom, para começar, eu já vou dar uma dica geral para todo mundo que tem gato. Para o seu gato te amar, você precisa respeitar os limites dele. E agora eu vou contar como que aconteceu com o Shiro. O Shiro, quando eu adotei ele já não era tão filhotinho. Ele já era filhotão. Tinha mais ou menos uns 5 meses ali. E ele passou um bom tempo na rua e mais um tempo na ONG. Então, ele passou por muitas coisas traumáticas. Ele era um gato bem assustado. E quando eu chegava perto dele para fazer carinho, ou ele corria ou ele congelava de medo. Sim, o meu gato ele faz freezing, que é aquela coisa que o gato fica com tanto medo que ele congela de medo. E aí, no começo, foi bem difícil de eu me aproximar dele. Porque eu percebia que quando eu tentava fazer carinho, que era para ser, na minha cabeça, uma interação boa, ele estava com mais medo do que realmente gostando do carinho. E aí, o que eu fiz? Eu decidi fazer uma abordagem diferente. Eu respeitei os limites dele, que era uma coisa que era para ser óbvio, né? Mas muitas vezes não é óbvio. Às vezes a gente tenta fazer amizade, tentando fazer carinho, e na verdade a gente está assustando ele. Então eu decidi respeitar os limites e eu fiz uma técnica que eu até mostrei aqui no canal, vou deixar o vídeo aparecendo aqui, que eu fui jogando bolinhas de ração aos pouquinhos. Então eu não chegava perto dele. Eu deixava ele lá. Se ele quisesse vir perto de mim, beleza. Se ele não quisesse, beleza também. E eu comecei a deixar ele lá. Ele ficava num quarto aqui de casa, tudo tranquilo, com tudo pra ele. E eu comecei a respeitar ele assim. Com o tempo, ele foi aceitando chegar perto de mim e foi aceitando mais a minha presença, foi aceitando mais da gente ficar no mesmo ambiente. Antes, se eu entrava no quarto ali, ele já se escondia. E agora isso começou a não acontecer mais. E aí, beleza. Eu comecei a tentar mais interações de carinho, comecei a tentar dar comida para ele mais perto, né? E aí eu fui percebendo que ele não gosta muito de carinho, ele enjoa muito rápido. E isso é uma característica dele, que ele tem até hoje. E até hoje mesmo eu continuo fazendo isso. O que eu faço? Se eu percebi que ele não gosta muito de carinho, ele enjoa muito rápido, e para falar que isso não é uma característica de absolutamente todos os gatos. Tem gatos que gostam, sim, de carinho. Por exemplo, a minha gatinha Banguela, eu posso ficar horas fazendo carinho nela que ela tá de boa. Mas também tem as regiões que ela gosta de carinho e outras regiões ela não gosta. Até aí tudo bem. Isso é para todo gato. E aí eu percebi que ele enjoa muito rápido de carinho. Então o que eu faço? Eu faço um carinho rápido. E só nas áreas que ele gosta, que normalmente são aqui no queixinho e atrás da cabeça e um pouquinho nas costas. Só. E é isso que eu faço. E quando ele tá dando sinais que ele já não tá gostando mais, então ele começa a se virar, assim, ele começa, no extremo, ele começa a te chutar, assim, ele, tipo, te manda pra longe, tipo isso. Ou ele tá colocando as orelhas pra trás, ele tá com aquela cara, tipo assim, meio incomodado, sabe? Se o seu gato tá fazendo essa cara, para de fazer carinho. E aí também, outra coisa que eu percebi com ele, ele não gosta que pega no colo, de jeito nenhum. Então, eu não pego. É simples assim. Se o seu gato não gosta que pega no colo, não fica pegando desnecessariamente. Só pega no colo se precisar muito. A gente precisa perder essa mania de pensar no gato como cachorro. Cachorro pequeno, né? Muitas vezes você consegue pegar o cachorro, ele aceita bem até. Nem todos. Mas costuma aceitar mais. O gato, a maior parte dos gatos não gostam de ser pegos no colo. Muitas vezes a gente tem que ensinar que quando pega no colo é uma situação ok. E isso é um processo, isso demora bastante. Então, eu percebi que ele não gosta que pega. Então, eu não pego. Tudo bem. Porque pra gente, a gente pegar no colo, apertar, amassar, fazer um carinho, isso é muito bom pra gente. Pra eles, não. Pra eles é uma situação que é como se ele estivesse na mão de um predador. Como se ele estivesse ali no perigo, que ele vai morrer. E isso não é o que a gente quer que ele sinta quando a gente está tentando fazer o gato amar a gente. Porque isso vai afastar ele da gente.
Então não faça coisas que vai fazer o seu gato te afastar de você. Inclusive, esse é um dos motivos bem engraçados de porque os gatos, muitas vezes, eles gostam de pessoas que não estão nem aí pra eles. Que não gostam de gato, eles estão lá só de boa. Porque essas pessoas, na cabeça deles, estão respeitando o espaço deles. E aí, muitas vezes, ele vai lá e deita no colo da pessoa. Porque, sei lá, a pessoa não vai mexer nele. Então, ele só vai lá e deita. Ou deita perto, senta perto. Que é justamente por causa disso. Porque quando a gente gosta de gato, a gente quer apertar, a gente quer amassar, a gente quer... Ai, meu Deus! E aí, eles acabam não gostando da gente. Porque se a gente for assim, eles vão sair correndo. Então, a gente tem que evitar isso. Outra coisa que eu percebi com o Chiro, principalmente no começo, mas ainda hoje, isso ainda acontece, ele tinha muito medo quando você andava rápido perto dele. Então, por exemplo, se você ia andando bem devagarzinho, ele fica de boa. Se você andar um pouquinho mais rápido, ele já fica apavorado. Então, eu comecei a prestar muita atenção no jeito que eu ando perto dele. E sim, isso é diário, gente. Isso é diário, até hoje. Hoje em dia é um pouco melhor, mas ainda acontece. Se eu sair andando rápido perto dele, ele vai assustar e vai sair correndo. E ele não vai gostar. E mais uma coisa que eu percebi é que ele odeia muito que pega na barriga. Odeia. Não pode relar na barriga dele, que ele odeia muito. Ele faz aquilo que eu falei, que ele começa a te chutar. Ele vira assim, com a barriga começa a te chutar, ou tenta morder você, sabe? Ele abomina muito. Então, eu não pego. E é justamente esse pensamento que eu queria passar para vocês. Que se você quer fazer o seu gato te amar, de verdade, dele apreciar a sua companhia, ele ficar perto de você, você tem que respeitar os limites dele. Então, se você sabe que ele não gosta de algo, não faz esse algo. Seja lá o que for. Ah, mas eu quero muito fazer carinho nele, eu acho ele tão fofinho, eu quero apertar ele. Não. Não vai fazer. Infelizmente é assim, gente. Eu sei, esse gato, ele é tão fofo, dá vontade de apertar ele. Mas não pode. Se segura. Bom, essas foram as dicas que eu tenho pra você, se você quiser fazer o seu gato te amar. É só você aplicar elas, que eu tenho certeza que em pouquinho tempo já vai mudar a relação de vocês. E se você quiser ver como foi o comecinho, qual a técnica que eu usei para fazer o Chiro se aproximar de mim lá no começo, eu vou deixar o vídeo para você ir lá assistir. É um vídeo um pouquinho antigo, mas a mensagem ainda é boa.